Olá, terceiro ano, bom dia a todos. Aqui é a tia Sádiva, estamos juntos para mais uma aula de matemática e hoje apresento para vocês mais atividades. E essas atividades é referente a tudo que já estudamos até o real momento. Então, aqui a sexta questão. Observe os números do quadro abaixo. Eu tenho um quadro e tenho vários números aqui, ó, certo? Bem espalhados, né? Está pedindo, agora escreva-os em ordem crescente. Vocês lembram o que é ordem crescente? O nome já está dizendo. Crescente, crescer, né? Então, vai iniciar do menor número, certo? Para o maior número. E no final eu vou dizer aqui uma dica para vocês, relembrando-os, certo? De uma regrinha fundamental, olhando para esse símbolo menor do que. Então, qual é o menor número aqui? 109. Menor do que? Próximo, 354. Menor do que? Próximo, 590, menor do que 700, que é menor do que 743, que é menor do que 902, que é menor do que 1812. Observamos como é ordem crescente, colocamos os números disponíveis para nós do menor para o maior, certo? Outra regrinha. Tia Sádiva, eu estou observando o símbolo menor do que. Observe que a ponta do símbolo menor do que está sempre apontando e voltada para o menor número, ok? Sempre para o menor número, ó, a pontinha. E a parte aberta para o número maior, certo? Aqui, ó, 109, 354. 109 menor do que 354. A ponta está voltada para o número menor e a parte aberta para o número maior. E assim por diante, certo? A sétima. Utilizando 4 dos algarismos 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Sem repetição, não podemos repeti-los. Escreva um número que seja o maior possível. Uma dica, eu posso pegar do final, certo? Até o início. Eu posso pegar aqui o 9, o 6, o 5 e o 4. Pronto, eu tenho o número formando. Vou formar um número. Pegando o algarismo 9, o 6, o 5 e o 4, eu vou formar um número 9.654. É um número grande? Sim. O menor possível, eu posso pegar sem repeti-los, do primeiro até o quarto algarismo, né? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto algarismo. Então, o primeiro é o 1, o segundo algarismo aqui apresentado para a gente é o 3, o terceiro algarismo é o 4 e o quarto algarismo o 5. Então, eu posso formar o número 1345. Será o menor possível, não havendo repetição de números. E maior do que 2.000 e menor do que 5.000. Eu posso ter aí duas sugestões para vocês. Eu posso pegar o 3.164 e posso pegar o 4.953, certo? Porque não pode passar de 5.000. A oitava. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas.
Primeira frase. O sucessor do número 526 é um número ímpar. Sucessor, você tem que saber que é aquele que vem depois, certo? O número 526. Então, o sucessor do 526 é o 527. 527 termina com 7. Então, o número que termina com 7 é ímpar. Não só o que termina com 7, o que termina com 1, com 3, certo? Com 5, com 7 e com 9 são ímpar, certo? Então, no caso, é verdadeira essa frase aqui. A próxima frase. O número 7.890 é maior do que 7.980? Não. Tem um equívoco aí. Maior não, certo? Então, aqui é uma pegadinha, né? Se você for comparar os dois valores, você tem aqui, ó, 7.890, 7.980. Então, no caso aqui, o 7.890, ele é menor, não é maior. Então, essa frase aqui, ela está falsa. Não corresponde, certo? Não procede. Não podemos levar em consideração essa frase, porque por conta dessa palavrinha aqui, maior, certo? Comparando os dois valores, já é um erro, ok? Então, a próxima frase. Todo número é maior do que o seu antecessor e menor do que o seu sucessor. Sim, faz sentido. Tem tudo a ver. Agora, corrija as afirmações falsas, certo? Tornando-as verdadeiras. Então, a falsa, nós só temos uma frase falsa, que é a do meio. O número 7.890 é menor do que 7.980, ok? O número 7.890 não é maior do que 7.980. Então, essa palavra maior aqui não condiz, certo? É para ser menor a palavrinha. Então, corrigindo, fica menor. Eu posso repetir a frase e retirar só o número maior e ao invés do número maior, eu colocar, substituí-lo pelo nome, né? Perdão. Substituí-lo pelo nome menor, pode sim, certo? Deve. A nona. O gráfico abaixo contém informações sobre a temperatura aproximada de derretimento de alguns elementos em graus Celsius. Temperatura. Essa temperatura corresponde à passagem do estado sólido para o estado líquido de cada um deles. A mudança do estado sólido para o estado líquido, a gente chama de fusão, né? Isso aí vocês vão estudar dentro da ciência, ok? Então, observando aqui o gráfico, esse gráfico aqui de barras, certo? Verticais. Podemos observar aqui a temperatura de derretimento em graus Celsius. Nós temos, partindo do zero, 200 graus Celsius, 400 graus Celsius, 600 graus Celsius, 800 graus Celsius, 1000 graus Celsius, com relação à temperatura, né? E aqui na horizontal nós temos o elemento. Quais são os elementos? Que é mais de um. O alumínio, o sódio, a prata, o estânio, o chumbo e o cálcio. Então, vamos verificar as perguntas abaixo do gráfico. Na pergunta A, qual elemento do gráfico possui a maior temperatura de derretimento? Aí você irá verificar, certo? No gráfico, o que apresenta a maior barra aí na vertical. Então, no caso aí, a prata é o elemento
que apresenta a maior temperatura aí, ó, observando, né, de derretimento. No item B, qual foi a menor temperatura de derretimento apresentada? A menor temperatura de derretimento aqui apresentada é do elemento sódio, mas com relação à temperatura, traz para nós aqui, ó, 98, né, a barra aí na vertical, graus Celsius, ok? No item C, escreva o nome dos elementos cujas temperaturas de derretimento estão entre 200 graus Celsius e 600. Estão entre 200 e 600. Quem está entre 200 e 600? O estânio e o chumbo. O cálcio não, porque o cálcio passa de 600, ó. Então, é o estânio e chumbo. São os dois elementos. Item D. Se os elementos alumínio e cálcio estiverem em um mesmo ambiente, qual deve ser a temperatura mínima necessária para que ambos, os dois, estejam no mesmo estado líquido? É de 842 graus Celsius. A 10ª. Os alunos foram convidados para um recital de violão organizado no pátio de certa escola. Observe ao lado o convite. Recital de violão, dia 10 de dezembro, às 10h30. No item A, consulte um calendário do ano atual de 2020 e escreva em que dia da semana será realizado esse recital. Então, você irá verificar no calendário e irá deixar aqui registrado qual é o dia da semana. Se é no domingo, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira ou no sábado. Você irá verificar qual o dia da semana e cairá o dia 10 de dezembro. Combinado? Seguindo, item B. Marque com um X o relógio que apresenta o horário de início do recital. Está dizendo 10h30. Então, no primeiro relógio de ponteiro, eu tenho aqui, ó, ponteiro menor apontando para o 10 e o maior apontando para o 3. Então, contando do 12 até o 3. Ó. Intervalo de tempo 5 minutos, né? Do 12 para o 1, 5. Do 1 para o 2, 10. Do 2 para o 3, 15. Então, primeiro relógio de ponteiro, 10h15. Não corresponde ao horário que está no recital, no convite. O terceiro relógio de ponteiro, eu tenho aqui o ponteiro menor, entre o 9 e o 10, né? E o ponteiro maior aqui, ó, está marcando aqui no 6, referente a 30 minutos, né? Então, 9h30. Também não corresponde com o horário do convite. E o segundo relógio de ponteiro, eu tenho aqui, ó, o ponteiro menor, aqui entre o 10 e o 11, certo? E o ponteiro maior, marcando aqui 30 minutos. Então, eu tenho 10 horas, né, e 30 minutos. Então, o relógio que corresponde ao horário que está no convite é o relógio do meio. 11ª questão. Rodrigo trabalha em um restaurante. Às 18h40, ele colocou alguns alimentos para assar. Observe o tempo necessário para assar cada um desses alimentos. Frango, 1 hora. Torta, 45 minutos. Pizza, 25 minutos. De acordo com o horário indicado em cada forno, a que horas cada alimento estará assado? Às 18h40. Para o frango, 1 hora. Então, acrescentando 1 hora, né? Então, estará pronto às 19h40. No caso aqui, 18h40. Para fechar às 19 horas, certo?
eu tenho 20 minutos. Então, 45 menos 20, me restam 25 minutos. Então, ficará 19 horas e 25 minutos para a torta, né, estar pronta. E para a pizza, dar 18 horas e 40 minutos. Para fechar 19 horas, me restam 20 minutos, né? E 25 minutos menos 20 minutos, resta 5 minutos. Então, a pizza estará pronta nas 19 horas e 5 minutos, no caso. A 12ª questão. João comprou 90 metros de arame para cercar um terreno, mas utilizou apenas 76 metros. Ele não usou toda a quantidade que ele comprou. Quantos metros de arame sobraram, restaram, né? Então, é de menos. Então, você pegará o 90 menos 76. Diminuindo, restará 14. Quantos metros de arame sobraram? Sobraram 14 metros de arame. A 13ª questão. Em certo prédio, a altura de cada andar é 3 metros. Qual a altura desse prédio, considerando que ele possui 9 andares? Então, será 9 vezes 3. Tia Sádia, mas se eu colocar 3 vezes 9, também o resultado será o mesmo. 9 vezes 3 é igual a 27. Ou 3 vezes 9 também é igual a 27. Pergunta final. Qual a altura desse prédio, considerando que ele possui 9 andares? A altura desse prédio é de 27 metros. 14ª. O quadro apresenta a altura dos jogadores titulares de um time de basquetebol. Tenho aqui os jogadores, né? Pedro, Ivo, Gabriel, Caio, Jorge. E a altura de cada um deles, ok? No item A, qual dos jogadores é o mais alto desses aqui que estão na tabela apresentada para vocês? O maior deles é o Pedro. No caso aqui, ó, com 2 metros e 7 centímetros, ok? No item B, qual dos jogadores é o mais baixo, ou seja, o menor, né? O menor de todos eles é o Gabriel, com 1 metro e 88 centímetros. No item C, represente a altura desses jogadores em metros e em centímetros. Então, nós temos aqui o Pedro, com 2 metros e 7 centímetros, como eu falei anteriormente. Aqui o Ivo, com 2 metros e 6 centímetros. O Gabriel, com 1 metro e 88 centímetros, como eu falei anteriormente. O Caio, 2 metros e 2 centímetros. E o Jorge, 1 metro e 92 centímetros. No item D, quais jogadores têm mais de 2 metros de altura? Tem mais de 2 metros de altura, certo? Eu tenho aqui o Pedro, tem mais de 2 metros. O Ivo tem mais de 2 metros. E o Caio tem mais de 2 metros. E no item E, escreva o nome dos jogadores em ordem crescente de altura. Ou seja, do menor, né, para o maior. O menor é o Gabriel, certo? Depois, o Jorge. Depois do Jorge, o Caio. Depois do Caio, o Ivo. E depois do Ivo, o Pedro. Então, fica do menor para o maior com relação à altura: Gabriel, Jorge, Caio, Ivo e Pedro. Então, deixo registrado para vocês, turma, um grandioso abraço meu, certo? Da professora Sádiva. Espero ter contribuído com seu aprendizado. Realizem as atividades e na nossa aula de quarta-feira nós encerramos o módulo 2, ok? Então, um abraço grandioso, saúde e bons estudos.